Olá, o programa 40 Minutos está no ar. Nesta série, o programa busca resgatar a história da Tríplice Fronteira através de seus moradores. Nossa entrevistada de hoje é a professora Henriqueta Ferreira. Senhora Henriqueta, seja bem-vindo ao nosso programa, é uma satisfação recebê-la. Eu gostaria que a senhora começasse explicando o porquê o apelido de Lote, que a senhora é mais conhecida nessa região, por esse apelido. Henriqueta, pouca gente me conhece, né? Sim. Lote porque meu nome é Henriqueta Sibila. E que é Sibila? É o nome da minha avó. Sim. E chamavam minha avó de Lota. Lota? Lota. Ela era conhecida por Lota. Sim. E meu avô, então, me chamava de Lotinha e encurtou para Lote. E aí ficou... Aí fiquei tanto assim que quando entrei na escola, quando chamavam Henriqueta, eu não sabia quem que era. Eu achava estranho, eu era acostumada a chamada por Lote. Sim, mas até hoje mantém esse apelido. Inclusive assino os meus quadros como Lote. Sim. Tudo é Lote. A senhora é professora, artista plástica e a senhora dá aula de pintura, desenho. Sim, desenho, pintura. E o que mais, assim, também mexe com esculturas? Não, não mexo com escultura. Tive já noção de escultura, mas não enveredei para esse lado. Sim. E a senhora dá aula onde? Aqui é particular? Eu dou aula na Ita Galeria de Artes e no ateliê da Margarete Miola. Certo. Então, nesses dois locais. Senhora Henriqueta, a senhora nasceu em Foz do Iguaçu? Sim, a minha família vem de muitos anos aqui em Foz. Sim. Eu sou nascida aqui, meu pai era nascido aqui também. Sim. Né? E o seu bisavô? Vamos começar pelo seu bisavô. Como era o nome dele e como ele chegou em Foz do Iguaçu e quando? Ele se chamava Inácio de Sá Sotomayor. Sim. A primeira vez que ele esteve aqui em Foz foi em torno de 1900. Sim. Que veio curioso para conhecer essas terras. Veio conhecer a região. Para ver, ele estava procurando um lugar para ele montar o negócio dele. Ele trabalhava assim na área de agropecuária. Agropecuária. Ele veio no lombo de cavalo para cá. Sim. Para conhecer. Né? E aí, em 1906, ele retornou com a família. Certo. Com os filhos. E ele retornou da onde? Porque ele veio de Bocaiúva do Sul. Bocaiúva do Sul é no Paraná? No Paraná, lá Paraná, perto da região de Castro, por lá. Sim, aí ele veio, gostou da região e resolveu... Gostou da região, foi para o Mato Grosso, foram comprar gado, ele e o irmão no Mato Grosso, e voltaram, ele voltou em 1906 para cá. Sim. Com a família e comprou terras naquela região onde hoje em dia é o Jardim Jupira e a Vila Portes. Do Jardim Jupira, Vila Portes, então é desde a ponte dele. até Toda aquela região quase da ponte, aqui, até o Grécio aqui? Dele. Não, não. Mas quase até o Grécio ali, Vila Portes, deixa eu ver. A Vila Portes daria lá perto do São Hotel. Sim. Lá perto do São Hotel era. Mas era uma área muito grande Era ali. muito grande, inclusive quando a gente era pequena, chamavam que a ilha, essa ilha de Acaraí que tem lá, né, era do avô. Aquela ilha era do avô. Ah, era do avô. E a senhora se criou naquela região ali? Não, eu nasci aqui no centro, na Avenida Brasil. Sim. Porque esse meu bisavô, Inácio de Sá Sotomayor, ele veio ele tinha 11 filhos. Né? E uma grande parte dos filhos, as moças, chegaram aqui e casaram com rapazes que tinham na cidade naquela época. Sim. O meu avô, Cândido Ferreira, que ele veio junto com a companhia de telégrafo para cá. Sim. Ele era escriturário da companhia de telégrafo. Ele chegou aqui em 1906, mais ou menos, também. Os seus pais, eles nasceram em Foz do Iguaçu? O meu pai nasceu aqui em Foz. Seu pai, meu pai, Saulo Ferreira, nasceu aqui em Foz. Saulo Ferreira. Saulo Ferreira. E a minha mãe é argentina, era argentina. Ela era filha de um que foi cônsul aqui em Foz, o primeiro cônsul argentino. Ele, que em 1911, chegou aqui em Foz para montar o consulado argentino, Henrique Pepin. Henrique Pepin, 1911. E qual era a atividade do seu pai? Meu pai foi promotor público aqui em Foz. Ele, inclusive... Algum fato, assim, que aconteceu com ele, assim, como promotor público, que a senhora lembre, que seja importante até
para um resgate da história? Olha, assim, no momento não me lembro, porque eu ainda estou assim, sob efeito da morte dele, a gente às vezes quer lembrar alguma coisa, Sim. não lembra, mas eu sei que ele foi uma figura muito carismática aqui em Foz. Sim. Ele foi uma pessoa muito querida e ele foi o primeiro filho de Foz a se formar numa faculdade. O primeiro, isso está comprovado. Comprovado, sim. Ele foi o primeiro filho que ele se formou na faculdade em Curitiba, na faculdade de Direito em Curitiba, na Universidade Federal. Sim. Porque meu avô, ele era comerciante aqui. Quando ele chegou junto com a companhia de telégrafo, ele foi trabalhar no armazém do seu Jorge Schimmelfeng. E a Cássio Pedroso, eles tinham uma sociedade, tinham um armazém. Meu avô foi trabalhar, depois montou o negócio. Esse armazém era de vendas, de produtos? De venda, de tudo, secos e molhados. Secos e molhados? E depois meu avô montou dele. E com esse rendimento, ele fez questão de que todos os filhos estudassem em Curitiba. Os que quiseram foram todos estudar, estudaram desde pequenos no seminário, e depois quem quis seguir faculdade, que só 2 seguiram, né? Um foi médico e o meu pai que se formou em Direito, né? E meu avô, ele fez questão que os filhos estudassem fora. Imagina, naquela época, nas férias, eles vinham de caminhão até Guarapuava, e aí uma carroça buscá-los em Guarapuava, e eles chegavam aqui, eu acho que quase no final das férias, né? Então, eles vinham para as férias, tudo. A estrada para veículos e caminhões só chegava até Guarapuava. Depois era com carroça, cavalo. Cavalo, naquela época. Para conseguir... O pai se formou em 39. Sim. Né? Imagina. A senhora chegou a estudar fora também ou estudou só em Foz do Iguaçu? Eu estudei em Curitiba, no Sagrado Coração de Jesus. Sim. Fez o que lá? Eu fiz o curso ginasial lá. Curso ginasial? Fiz o curso ginasial. Depois eu fiz a besteira de querer voltar, andei pressionando o pai, que não queria mais ficar. Era muito longe aquele tempo. Sim. Você sabe que não existia essa estrada que existe hoje em dia, né? Sim. Não tinha nem condições da gente vir de ônibus para cá nas férias, né? Era só de avião. Avião era, naquela época, era o avião militar, que às vezes a gente ia. O Correio Aéreo Nacional. A gente viajava no Correio Aéreo. Então vivia muito distante da minha família. Eu sentia muita falta disso, né? Então, pressionei o pai, chantageei e voltei para Foz. É que eu fiz a escola normal. Então as saudades é que fez a senhora voltar? Eu tinha muita saudade da minha família. Eu era pequena, eu tinha 9 anos quando fui. Sim. Né? Então, fiquei lá. Depois foi uma irmã também estudar lá, mas não era a mesma coisa, né? Do que estar perto da família. Eu vejo que a senhora trouxe várias fotos aqui. Vamos olhar algumas. Bom, vamos começar por essa aqui. Deixa só o Ravi pegar essa imagem. Na verdade, são 2. Era interessante você mostrar as 2 aí, né? Vamos pegar. O Ravi pega essa imagem aqui, ela está um pouco com brilho. Não sei se tem condições aqui. Tem uma outra aqui também que dá para... Ele já vai pegar aquela. Eu gostaria que a senhora comentasse. Aqui nós estamos vendo umas charretes, uma carroça. Esse aqui era o porto, aqui mais ou menos perto da Marinha. Ali onde tem o Porto Franco? O Porto Franco. Que é do lado paraguaio. É o Porto Foz do Iguaçu, que chamava na época. Sim. Né? Esse porto, onde chegavam as embarcações que vinham da Argentina, que traziam toda a mercadoria, porque era difícil. Não tinha meio de locomoção para chegar aqui. Então, vinha a maior parte das mercadorias que vinham para cá... Vinham nessas barcaças. Vinham barcos, aqui eram navios de passageiros. Eram navios de passageiros. Eu mesma viajei várias vezes nesses navios. Sim. E eram navios bonitos, com seus bons camarotes. Cheios de glamour e... Não tinha tanto glamour assim, mas tinha, no salão de refeições tinha piano, alguns deles tinha piano, que à noite se reuniam para conversar, tocar piano. Me lembro da minha mãe tocando piano na embarcação. Era muito... A senhora disse que chegou a viajar várias vezes. A senhora foi até Buenos Aires? Não. Nós fomos sempre até Posadas. De até Posadas pegava um maior que ia para Buenos Aires. Sim. Né? E eu me lembro, a última viagem que eu fiz, eu tinha 15 anos. Sim. Então, era
E como a senhora me falou, estava me falando antes de iniciar o programa, que houve um incêndio, parece, uma época. A senhora chegou a presenciar esse incêndio? Não, esse incêndio foi muito antes, né? Sim. Até de eu haver nascido num desses barcos que incendiou, que estava vindo do Rio Grande, né? Porque eles vinham, acho que do Rio Grande até Pousadas, e eles traziam... O pessoal viajava através dos barcos nessa época, né? Sim. E um desses barcos incendiou, inclusive, tinha famílias aqui de Foz. A família Werner perdeu uma mocinha que estava morando no Rio Grande, naquela época meu avô estava no Rio Grande, Sim. e o irmão, o José Werner, foi buscá-la. Certo. E na volta... A embarcação incendiou, ela morreu, ele ficou todo queimado. Aconteceu a tragédia. Foi uma tragédia. Sim. Depois teve um outro também que afundou uma vez, que inclusive minha mãe sempre contava que perdeu todos os brinquedos nessa viagem. Que nessa aí o meu avô estava. Sim. Essa que afundou. Certo. Mas, nós vamos agora para o intervalo comercial e... já vamos continuar o programa 40 Minutos, resgatando a história da Tríplice Fronteira, valorizando o cidadão iguaçuense. Vamos para o intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco. O programa 40 Minutos está de volta para seu segundo bloco, hoje entrevistando a artista plástica Henriqueta Ferreira. Senhora Henriqueta, nós estamos aqui com uma foto bastante interessante, um grupo de pessoas que estão junto ao marco da Três Fronteiras. Vamos conversar um pouquinho, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa foto. Quem são essas pessoas? Esse grupo aqui é muito interessante, porque aqui estão reunidos alguns dos revoltosos que chegaram aqui em 1924 e ocuparam a cidade. Sim. Né? E junto a eles aqui está o Monsenhor Guilherme, que fez amizade com eles. A senhora não tinha nascido ainda? Não, 24. Não tinha nascido ainda. Meu pai tinha 8 anos. Ele sempre lembra, quando ele contava, né, quando chegaram os revoltosos, ele estava na escola, aí no Bartolomeu Mitre, naquele antigo, né? E diz que tocou um sino avisando que os revoltosos já estavam chegando perto da cidade. Então foi aquela debandada, porque a notícia que tinham que os revoltosos vinham cortando cabeça, vinham saqueando, vinham abusando das mulheres. Então, todo mundo pegou a sua família e fugiram pegaram a sua família e fugiram para as fronteiras aqui, para a Argentina, para o Paraguai. E na realidade não foi bem isso? Eles chegaram aqui, alguns abusos até cometeram. Com qual o propósito eles vieram para a fronteira? Era daquela coluna Prestes, uma parte, né, dessa coluna Prestes. Eles vieram aqui, eu até tenho tudo escrito, que meu pai, antes de falecer, um dia ele me deu um monte de escritos. E aí narra bem todinho o que ele lembra e o que aconteceu realmente. Muitas partes da história, época, então, ele relatou para a senhora, ele contou que eles vieram, que se encontraram, que teve uma batalha em Catanduvas, que se encontraram, mas eu, assim, nunca me fixei de querer lembrar disso. Eu só lembro que chegaram os revoltosos aqui, ficaram 2 anos na cidade, né? E houve, assim, inclusive mortes, né? Que eles... O chefe dos telégrafos, né? O meu avô, todo mundo fugiu para a fronteira do Paraguai e da Argentina. Levou as suas famílias, né? Fugiu porque... Cândido Ferreira fugiu. Ele era uma pessoa avisada? Ele era pela família, né? Para proteger a família. Para proteger a família. Né? Tinham filhas moças, tudo, então fugiram, né? E eles vinham, depois que eles sentiram que os revoltosos não eram realmente aquilo que falavam, que degolavam, que faziam, muitos voltaram para a cidade. Né? Inclusive esse Franklin, que era chefe dos Correios, do telégrafo, ele também veio, mas a família ficou no Paraguai. Aí, numa dessas vezes, que ele foi escoltado para voltar para o Paraguai, no porto, aí em frente a Porto Franco, né? Os revoltosos mandaram ele cavar um buraco. E aí executaram ele. Executaram? Porque por causa do telégrafo, né? Acho que desconfiaram dele. E o Monsenhor Guilherme, que está inclusive nessa foto, ele que fazia a ponte entre os revoltosos e as famílias. Ele era mediador.
ele avisava. Aí o próximo da lista era o meu avô, Cândido Ferreira. Sim. Então, ele foi uma madrugada, ele chegou na casa e avisou, olha, vocês fujam, ele mesmo ajudou, ficaram a noite, até terminar a noite escondidos no mato, esperando a embarcação para fugirem. Sim. Né? Ele era ligado ao grupo e ele passava as informações, e ele protegia as famílias. As famílias. Ele protegia as famílias. Quem mais que a senhora poderia identificar nessa foto? Olha, dos revoltosos aqui, não sei, a minha mãe dava os nomes, né? Sim. Não, aqui está meu avô, minha avó, tem várias pessoas aqui. Você pode ver até que está todo mundo tranquilo nessa foto. Ninguém está assim apavorado com a ideia dos revoltosos, né? Sim. Então, eles vieram, mas acho que eles agiam assim, como agiram com esse senhor, né? Talvez por medo quem para eles parecia perigo, né? Numa revolução acontece de tudo, né? E o meu avô, inclusive, perdeu, ele era cônsul da Argentina. Sim. Ficou muito amigo deles. O seu avô, como era o nome dele? Henrique Pepin. Pepin. Ele perdeu o emprego dele, ele foi demitido depois porque ele fez amizade com os revoltosos. Sim. O consulado, ele... E aqui eu tenho uma foto que deve ser do consulado argentino. Vamos ver se o Ravi pega aqui. Essa é uma foto do consulado. E eu nasci nessa casa. A senhora nasceu aqui? Nasci nessa casa. Sim. Que meu avô depois, porque era a residência dele também, certo. E era o consulado. E era na Avenida Brasil. Na Avenida Brasil, em que ponto mais ou menos ali? Onde hoje em dia, frente ao Unibanco mais ou menos, onde tem uma galeria de comércio agora, que faz pouco inauguraram. Bem aí nessa região. Tinham poucas casas e na época se utilizava a parteira, não existia... Tinha, assim, as parteiras, sim, né? Não nasciam em hospitais. Não, todo mundo nascia em casa, né? Sim. Só depois que chegou o doutor Dirceu, o doutor Silvio Cury, que mudou... Silvio Cury. Doutor Silvio Cury. Um dos mais antigos aí o doutor Dirceu Lopes, mais antigo ainda, né? Sim. Eu tenho aqui uma outra foto, bastante velha, uma foto de um grupo. Eu gostaria que a senhora também falasse sobre essa foto e que grupo é esse, em que lugar que foi tirado. Essa foto foi tirada na casa do coronel Jorge Schimmelfennig, que foi ocupada pelos revoltosos. Sim. Aí estão os revoltosos também. Sim. Né? E no lado direito da foto está o Samuel Aguajo, que foi o compositor de Índia, que ele morava aqui em Foz. Qual deles seria aqui? Este aqui, ó. Então, para que a pessoa identifique, ali eu acho que é o segundo da esquerda para a direita. Segundo da esquerda para a direita, ele está agarrado na coluna ali. Ele mesmo. É o compositor daquela Índia. Famosa Índia. Seus cabelos, esse mesmo. Né? Esse aí, né? Para quem não conhece. Interessante essa foto aqui. Nós temos aqui mais uma foto. Vamos pegar essa aqui que é mais antiga. Essa é mais antiga. Vamos pegar a mais antiga, que está com um Ford 1929. Onde essa foi foto tirada? é do Balança Mas Não Cai. O que é o Balança Mais Não Cai? O Balança Mais Não Cai, a princípio, era o Hotel Brasil. Hotel Brasil. Hotel Brasil, que tinha na Avenida Brasil. Sim. Mais ou menos onde hoje é o HSBC. Sim. Né? Depois foi também, teve o primeiro cinema de Foz. Foi nesse próprio prédio. Balança, mas não cai porque ele era de madeira, devia ser que ele não era chacoalhava muito. Devia chacoalhar muito, né? Sim. Inclusive, o Balança, mas não cai, eu ia ao cinema lá, né? Sim. Era um prédio bem antigo. E foi o primeiro cinema de Foz do Iguaçu, foi nesse prédio? Foi aí o primeiro cinema. Passou por hotel, cinema, até chegasse, se manteve até chegar a ser demolido, talvez. Ser demolido. Aí foi demolido ele. Mas era muito interessante. Aí moravam famílias aí nesse hotel. Em que ponto ali da avenida? Mais ou menos onde é o HSBC. A HSBC ali, o Bamerindos. No Bamerindos. Antigo Bamerindos. Antigo Bamerindos, né? E as sessões de cinema, agora que nós falamos em cinema, às vezes tinha no Oeste Paraná Clube a sessão. Sim. Né? E era assim, começava o filme, né, de repente
arrebentava o filme, acontecia qualquer coisa, então Certo. continuava no dia seguinte o filme. Todo mundo ia continuava para no dia casa seguinte, e porque- continuava no dia seguinte. A minha mãe Sim. sempre contava como era Uma dificuldade muito grande assistir um dificuldade filme. muito grande, mas e como eles gostavam Sim. de ir ao cinema, né? Mas, não, aí diz que a pessoa falava em espanhol para eles. Vuelve amanhã ou la próxima semana. Ela sempre contava. Então quem comandava ali possivelmente era um argentino, um paraguaio. Era da família Palma. Palma. Era da família Palma, que é uma família muito antiga aqui de Foz do Iguaçu também. Sim. Não me lembro o nome do João, parece-me que era o nome do primeiro que chegou aqui com a família. Quando a senhora ia no cinema, isso foi em que época mais ou menos? Mais ou menos lá nos anos 50, Sim. que a gente ia aos matinês lá. Depois depois inauguraram o Cinestar, que era dos Baços. O Cinestar na Avenida Brasil, né? Lembra o número de habitantes que tinha Foz do Iguaçu? Nem faço ideia. Mas tinha pouca gente, cada um sabia da vida do outro, não era assim? Comentavam? Olha, eu não sei se cada um sabia, eu sei que a gente vivia muito tranquilo. Sim. Todo mundo se dava, nas festas reunia todos, nas festas, principalmente nas festas juninas, que eram muito Sim. lindas aqui em Foz, né? Como que eram essas festas? Era festa com fogueira, com Sim. danças, com doces, as senhoras organizavam as barraquinhas. Cada dia da semana era um que organizava, um dia era a festa, o batalhão que organizava, outro dia era a Marinha, outro dia era uma associação da Sagrado Coração de Jesus. Então eram umas festas muito bonitas, animadas, a gente esperava com ansiedade. Havia uma aproximação muito grande das famílias? Havia, sim, não havia essa correria atual? Não era assim, não. Eu gostaria que a senhora me falasse sobre a Palmeira do Castigo, que existia ali na Praça da Marinha. Por que Palmeira do Castigo? Olha, eu não sei por que Palmeira do Castigo. Eu sei que existia essa palmeira. Sim. Porque a prefeitura, inclusive, tudo era perto dessa região da Marinha. Sim. Porque aí era o porto de Foz, né, onde desembarcavam as mercadorias que vinham da Argentina. Inclusive, meu avô tinha um depósito grande. Sim. Que foi demolido faz coisa de uns 6 anos atrás, quando a gente viu, foi demolido. Que era o depósito onde ele armazenava erva mate, e depois o depósito das mercadorias. Sim, mas essa palmeira não era uma espécie de pelourinho? E essa palmeira, ela estava na praça tipo de um pelourinho. Sim. Que as pessoas que é de mau caráter, às vezes talvez nem tanto de mau caráter, né? Havia um julgamento aqui? Julgavam pré-julgamento e eram castigadas lá. Sim. Inclusive, quando eu ouvi contar, que eu não cheguei a conhecer essa palmeira, né? Mas que tinha marcas das chicotadas na palmeira. Várias pessoas comentaram e falaram. Mas né? havia um tribunal, um júri que determinava quem ia ser açoitado ali? Deveria de ter, né? Deveria As de ter. autoridades preparavam isso? Deveria ter. Alguém que achava que merecia, então era castigado, né? Esse João Correia, quem foi esse cidadão? Esse João Correia é uma pessoa assim que vale a pena ser lembrada. Ele veio... ele era carioca. Carioca? No Rio de Janeiro. E lá uma vez, ele fazia parte de um grupo que eu acho que era muito alegre, bagunceiro, então resolveram, um grupo foi mandado para o Amazonas e outro grupo foi recolhido pelo Exército, né? E foram mandados para Florianópolis, né? E de lá ele veio junto com... Não era batalhão, não sei como é que chama, Batalhão do Exército, uma comissão. Ele veio junto. Sim. Veio e chegou aqui, ele deu baixa e casou. Sim. E foi morar numa região que chama o Apepu Grande, que até hoje é conhecido como Apepu do João Correia. Ele veio para cá e gostou de Foz do Iguaçu? Ele gostou daqui. Sim. E ele era uma pessoa gostava ele era uma pessoa de cor, alegre, festeiro. E ele foi morar nesse lugar, que dá 24 quilômetros mais ou menos. Até hoje é conhecido. Que região, mais ou menos? 24 quilômetros aqui na Estrada Velha de Garapuava, Sim. Em frente ao Parque Nacional. Lá ainda existe a capela onde estão os restos mortais dele e da esposa dele. Hoje ainda estão lá? Hoje existe. Bom, até o ano passado, quando fui visitar, que a gente procurou fazer uma entrevista com a família, porque ainda existem membros da família que moram bem no exato local. Existe uma neta dele que mora. E um pouquinho mais além, quase indo para Santa Terezinha,
tem um reduto onde moram vários netos dele ainda. Certo. Né? Era uma pessoa assim muito querida aqui na cidade. Depois os filhos casaram, eles sempre estavam aqui. E o pessoal que ia para Guarapuava, que viajava, às vezes fazia pouso lá na casa deles. Sim. Né? Era tipo de uma pousada. E quando tinha as festas juninas também, eles faziam grandes festas lá, e o povo da cidade ia festejar lá. Iam de carroça e passava a noite festejando. Ele tem a capelinha até, a igrejinha lá pequenininha. Ela tem a imagem de São João. E a senhora lembra o porquê ele foi para o Pelourinho? Ele não foi para o Pelourinho, ele foi, o castigo dele, não me lembro exatamente como é que foi. Sim. Mas era porque ele era uma pessoa, talvez que não concordasse, extrovertida, e que não concordasse às vezes com as autoridades coisa. Não estavam acostumados com aquele jeito pessoa, carioca? Com esse jeito carioca dele. Eu acho que era isso. Né? Ele não foi para o Pelourinho, ele... Não me lembro que ele teve um outro castigo. Certo. Né? E ele morreu já com bastante idade aqui em Foz e tudo, e tem a família dele ainda, que reside aqui em Foz. Ainda reside? Aqui nessa região ainda. Certo. Né? Vamos ver aqui, a senhora trouxe mais fotos, tá? Vamos ver essa aqui. Essa é uma foto já que não é tão... É antiga, mas essa não é, recente. Não é dos anos 20, nem dos anos 30. Eu acho que é dos 50. É quando foi a inauguração da Estrada de Santa Helena. Estrada... de Santa Helena. Até quem me deu essa foto foi Dona Maria Colombelli, ela se acha nessa foto aqui, nessa extremidade, né? A primeira... Foi ela quem me deu. Aí está meu pai, está o senhor Romário... Para a esquerda. Romário Vidal, Carlos Sotomayor, que eles foram todos para a inauguração. E aí o carro estragou para eles voltarem. Sim. Sei que tiveram trabalho para voltar. Não me lembro o que aconteceu. E ela que me contou quando me deu essa foto. Dá para perceber que a estrada era bastante precária, né? Bem precária. Atravessando um rio, né? Atravessando o rio, e era... Inclusive a Dona Maria é uma pessoa assim que ela tem muitas histórias dessa época, ela me contando que a madeira que veio para fazer, ela casou com um rapaz, o Colombelli, de Santa Helena, dessa região de Santa Helena. Aí cortaram a madeira para fazer a casa aqui, e a madeira veio pelo rio. Ah, sim. Soltaram no rio e chegou aqui pelo rio. Largavam pelo rio. Eu achei interessante isso quando ela contou. E essa foto aqui, dona Henriqueta? Olha, essa foto aqui é bem antiga. Aqui nessa foto está esse senhor também. No centro ali, no meio centro calvo. de roupa branca. Sim. É o João Evangelista Reis de Silva. Ele era um carioca que veio aqui como chefe de mesa de rendas. Sim. Né? O primeiro Silva, talvez, em Foz do Iguaçu? Talvez, não sei. Está puxando aqui, ó. Sim. Acho que eu me enrolei aqui. Ele também foi uma pessoa que fez muito por Foz do Iguaçu. Sim. Ele veio com a família, os filhos pequenos ainda, ele viveu muitos anos aqui em Foz. Ele que doou a primeira imagem para a igreja de Foz do Iguaçu, de Nossa Senhora, foi ele quem doou. E essa imagem, inclusive, ainda existe. Ela não está na igreja, mas ela está em posse de uma família aqui em Foz, né? E ele quem pôs muito empenho também para a criação do Oeste Paraná Clube, para a fundação do Oeste Paraná Clube. Certo, ele foi uma pessoa bastante ativa. Foi bastante ativa aqui em Foz. Sim. É uma pessoa que eu sempre ouvia os antigos falarem muito nele. A mesa de renda era a receita estadual, antigamente. Devia ser isso. Né? A primeira... que a gente conhecia, a mesa de rendas. Era conhecido assim, né? Deve ter sido mesa de rendas. Aqui está meu avô também, Henrique Pepim, que era muito amigo dele. Né? Certo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre, comparando a segurança daquela época com agora. O que a senhora acha de Foz do Iguaçu em relação a esse contraste agora? Quando a senhora era criança e hoje? Quando era criança, a gente nem pensava nos perigos, nem pensava quando a gente era jovem também. Era raro os casos de crime que aconteciam, a gente ficava horrorizada quando acontecia que... Não tinha imprensa, não tinha nada, não tinha televisão, nada que a gente fizesse a gente ficar informada a respeito disso. Falar em imprensa, a senhora lembra qual foi o primeiro órgão de imprensa aqui em Foz do Iguaçu? Olha, não lembro exatamente qual foi o primeiro. Né? Eu me lembro que tinha
um jornal que era do... Como é que era o nome? Parente do Lobato Machado. Sim. Do pai dele, do pai do Sérgio. Do Sérgio Lobato? É, o pai do Sérgio tinha um jornal, isso eu me lembro. Sim, mas não lembro o nome. Agora sim não lembro sim. o nome. Até talvez tenha algum exemplar guardado, alguma coisa, mas não lembro do nome. Sim, Foz do Iguaçu... Eu lembro o que era a Rádio Cultura, que foi que embalou a nossa juventude, né? Sim. Porque foi uma beleza, os tempos da Rádio Cultura, que o pessoal ia cantar, tinha os programas, era muito bom. Tenho saudades da Rádio Cultura daquela época. Certo. Né? Que não se falava em crimes, não se falava em... Não havia ainda nada de barbáries, né? Sim, esses acontecimentos que existem igual hoje. Não havia. Quando acontecia alguma coisa, a cidade inteira ficava assombrada, né? É o preço do progresso. É o preço do progresso. Né? Mudou muito a nossa... E com relação aos clubes, hoje a senhora falou um pouco sobre clubes que tinham aqui na Avenida Brasil, tinha o Oeste Paraná Clube e possivelmente o Gresf já existia, né? O Gresf, primeiro o Oeste, né? Depois o Clube dos Militares, que era o Gresf. Como foi sua adolescência, quando a senhora frequentava esses clubes? Vamos lembrar um pouquinho desse lado. Foi muito, muito bonita. Sim. Né? Uma pena até que hoje em dia os jovens não seja a mesma coisa. Sim. Um tempo risonho e franco, né? Eu vivi nos anos 60, que foram, acho que, os melhores anos. Sim. Os anos dourados, Os né? anos dourados, o que houve uma revolução na cultura do adolescente. Foi exatamente isso. E a senhora foi uma pessoa que participou da revolução, que brigou? Não. Ou era só nas capitais? Não. Era só mais nas capitais, né? Sim. Aqui em Foz não me lembro, assim. E a gente viveu um tempo muito bom aqui, das festinhas. Nós tínhamos, inclusive, uma vez fundado a JUF, que era a Juventude Unida de Foz do Iguaçu. A sede foi lá na casa do seu Savaris. Né? Então, e qual era o objetivo dessa JUF? Eu acho que o nosso objetivo era organizar a festa. Era organizar a festa. Para se divertir. Já era um início de uma revolução, né? Já era o início, organizar as festinhas. Tinha os pais que naquela época, os pais ainda gostavam de prender a gente, né? Sim. E não deixavam muito sair muito. A gente sempre ia acompanhada de pai, de mãe, né? Sim. Então foi uma época muito boa. A senhora deve ter acompanhado a construção também da ponte aqui com o Paraguai e chegou a visitar, assim, ter a participação nas casas noturnas, que nem houve a inauguração depois do cassino. Como que era essa época, a participação do povo iguaçuense ali na Cidade de Leste, que antigamente era cidade de Presidente Strona? Eu estive poucas vezes lá no cassino, mas era frequentado assim, bastante gente frequentava e agitou muito a cidade na época. A maioria do povo ia, nem que fosse para jogar. Iam no caça-níquel. No caça-níquel, né? Tinha algumas pessoas que jogavam, né, lá na sala sala de jogos, mas eu lembro que eu ia mais para o caça-níquel e agitou bastante a cidade. Quando a ponte ficou inauguraram a ponte, né? Aí domingo a gente ia passear no caça-níquel, ia ao cassino, as lojas também, que agora não é nem sombra daquilo que foi no começo, né? Certo. Casa Orquídea, né? Tá bom. Senhora Henriqueta, o nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecer a sua participação nesse resgate de um fragmento da história de Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira, que fica aqui registrado. Eu agradeço a sua participação. Obrigada também por ter me convidado, que eu sempre gosto de falar sobre Foz. Lembrar, é tão bom lembrar, né? Sim, é muito bom relembrar a história. Tá bom, então. O programa 40 Minutos termina aqui e voltaremos na próxima semana. Muito obrigado.